Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, seus negócios. A missão que Deus te deu aqui na terra, que é de glorificar e exaltar o nome dele com a sua vida. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E a gente vai falar hoje de mais uma carta. A gente está numa sequência, numa série, que é as 7 cartas, né, lá do Apocalipse, e a gente vai falar hoje sobre a quarta carta, que é a carta a Tiatira. Já falamos sobre Éfeso, já falamos sobre Esmirna, já falamos sobre Pérgamo, e hoje é a vez de Tiatira, tá certo? Então presta bem atenção aqui, antes da gente fazer a leitura lá em Apocalipse, é preciso explicar que igreja é essa de Tiatira, né? Então, essa igreja, irmãos, ela vai representar na linha do tempo, né? Na sequência de anos dessa igreja na terra, a fase que essa igreja passou, o momento que essa igreja viveu aqui na terra. Então, do ano 500 ao ano 1500, a igreja papal, né, da Idade Média, a igreja já tinha papa, a igreja era uma só, não tinha divisão ainda, né, de crentes protestantes e de crentes, porque o católico romano também é crente, então, e de crentes católicos romanos, não tinha. A igreja era uma só, a igreja veio a se separar, né, com a reforma protestante. Então, a igreja papal da Idade Média, né, o triunfo, né, da doutrina de Jezabel está dentro dessa carta a Tiatira, e que restavam poucos crentes nesse período, de 500 a 1500 anos. Tá certo? Apesar dessa carta, irmãos, a igreja de Tiatira ser escrita no mesmo período das outras, o que a igreja de Tiatira estava vivendo, né, corresponderia ao que a igreja em toda parte iria viver do ano 500 até o ano 1500, onde a doutrina de Jezabel, que era o pleno desenvolvimento do romanismo, que é o conjunto de doutrinas impostas à igreja, né, dando início ao catolicismo romano, que tem como fundamento costumes antibíblicos. Esse era, irmãos, um período de transição, onde a igreja se uniria ao Estado, né, ao Império Romano, quando o imperador Constantino e os seus sucessores provocaram a secularização da igreja, ou seja, a igreja passou a viver fora da visão da palavra de Deus. Então a disciplina afrouxou-se na igreja, porque suas fontes de ofertas e recursos provinham em grande parte dos bárbaros que apenas se converteram parcialmente ao Evangelho de Cristo. Isto provocou mudanças no culto da igreja, para agradar os bárbaros, ditos convertidos. Muitos líderes, né, que eram os bispos e o papa, eles permitiram a veneração de anjos por causa dos bárbaros, de santos, de relíquias, de imagens e estátuas. O imperador Constantino, ele estabeleceu o domingo como o dia principal de culto. Ele também estabeleceu a veneração a Maria, mãe de Jesus, e desenvolveu-se rapidamente por volta do ano de 590 a.C. Então a igreja se corrompeu por se associar ao estado político do Império Romano. Igreja e Estado era a mesma coisa. Então a corrupção da doutrina, ela entrou como uma avalanche no quarto século, descaracterizando a igreja dos apóstolos até merecer receber do próprio Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, o título de profundezas de Satanás, no versículo 24,
O Senhor disse: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, ou seja, aqueles que não se venderam, aqueles que não aceitaram essa doutrina nova que estava sendo imposta, que não era dos apóstolos. Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, era a doutrina que se tentava implementar, que se tentava introduzir. Essa doutrina descaracterizava a doutrina dos apóstolos. Então, o pecado do ensino antibíblico entre os bispos, líderes, né, a idolatria e o materialismo, eram as mais expressivas tentações da igreja. Está lá no versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que era o nome usado para essa doutrina, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então a igreja estava vivendo esse momento, passando por essa tentação de ceder a essa doutrina e abandonar a doutrina bíblica que começou lá com os apóstolos. Então a igreja em Tiatira, ela leva-nos ao período do pleno desenvolvimento do catolicismo romano, que é um conjunto de dogmas, que são pontos inquestionáveis, que se tornam verdade absoluta, mesmo que a Bíblia diga o contrário, e se tornam coisas comuns a toda a Igreja Católica Romana. Por exemplo, o que o Papa diz na visão da Igreja Católica Romana, mesmo que modifique o que está escrito na Bíblia, é um dogma que vai valer e ninguém pode questionar, porque o Papa, na mentalidade deles, é um representante de Deus na terra. Eles esquecem o que o apóstolo Paulo disse: se descer um anjo do céu e vos pregar outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, considere anátema, ou seja, considere maldito, não acredite, não dê crédito, porque a Bíblia, ela é a fonte inesgotável do saber e a verdade absoluta acerca de Deus. Então é preciso entender isso. Que o Papa não pode mudar. A Bíblia diz: maldito o que acrescentar alguma coisa a este livro. A igreja estava deixando de ser católica, ou seja, a igreja estava deixando de ser universal. Católica quer dizer universal. A igreja estava deixando de ser católica, apostólica, cristã. Os crentes hoje precisam entender que também são católicos, porque são universais. Então, a igreja hoje, ela é uma igreja católica romana cristã. Ela estava deixando de ser isso para ser católica romana, de Roma, do poder do imperador, que ela é até hoje. Então, que cidade era essa, Tiatira? Ela foi fundada por Seleuco entre o ano 311 e 280 a.C., com o objetivo de ser um posto militar avançado. Ela tornou-se um centro de manufaturados, de tinturaria, ou seja, a cor púrpura era uma tinta roxa. A vendedora de tecido, né, de cor de púrpura, Lídia, ela era de Tiatira, lá em Atos 16:14. E ela se converteu com a pregação de Paulo. Vestuário, indústria do vestuário, de cerâmica, e eles também trabalhavam a arte do bronze. Cada produto, irmão, presta bem atenção a isso, onde essa igreja estava inserida. Cada produto manufaturado tinha sua associação e tinha seu padroeiro.
Então o crente de Tiatira não tinha vida fácil. Se não participasse de uma dessas associações ou sindicatos, na nossa linguagem de hoje, e dos seus santos padroeiros, né? Os sindicatos de hoje, eles são praticamente entregues às CUT, às CGT da vida, ou seja, a partidos comunistas, a pessoas comunistas, né? Então, cada associação dessa tinha seu santo padroeiro. Se o crente da época não participasse disso, eles eram excluídos e passavam necessidades, fome e perseguições. Ou negavam o mundo e enfrentavam as privações por causa disso, ou negavam a sua fé em Jesus. Como era costume da época, Tiatira também tinha seus templos e santuários religiosos aos deuses Apolo, Tirimânios e Artemis, que é a Diana, é a mesma coisa. E um santuário a Sibila. Sibila quer dizer a um oráculo, alguém que era consultado, chamado Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado, né, o trabalho de introduzir doutrina falsa, que seduzia alguns discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. No versículo 18 e versículo 19, que é que dá início à carta, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Então, essa citação só aparece uma vez no livro de Apocalipse, o Filho de Deus, só aí nesse texto. Então, olhos como chama de fogo, tudo vê, Jesus tudo vê, como um raio-x penetrante, nada passa desapercebido. Por isso, João o vê caminhando no meio da igreja. E até hoje ele faz isso. Prometeu estar no meio de nós. Esses versículos que eu li agora também fala que ele tem pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, ele tem força para castigar e esmagar os seus inimigos. Jesus, irmãos, ele conhecia as qualidades boas da igreja de Tiatira. E ele elogiou. E até hoje ele faz isso. Obras, serviço, últimas obras maiores do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que trabalhava cada dia mais. Ela não conheceu o esfriamento espiritual, apesar de alguns terem se corrompido com a falsa doutrina. Jesus observou que o amor que faltava em Éfeso sobrava em Tiatira. Eles tinham obras realizadas por causa da sua fé, aquilo que Tiago diz. Me mostra a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. E com as minhas obras eu comprovo que eu tenho fé. Os frutos que os crentes de Tiatira, aqueles que perseveravam na sã doutrina dos apóstolos, aqueles que não se corromperam, os que eram remanescentes, eram frutos de perseverança, mesmo em meio à tribulação doutrinária entre eles. Já imaginou uma igreja pregando uma falsa doutrina, alguns cedendo e outros remanescentes,
firmando o pé, está errado, não aceitamos. É complicado. No versículo 20, né, que eu já li, mas vou repetir. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, essa mulher está ensinando aí, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está falando da doutrina que foi implantada. Então Jesus viu também problema na igreja de Tiatira e faz uma dura crítica com ameaças. Tenho, porém, contra ti, que coisa, irmãos? Uma tolerância a uma mulher falsa profetisa chamada Jezabel. Jesus dá esse nome porque representava toda a maldade da Jezabel, mulher de Acabe, lá do livro de Reis. Ela influenciou Israel para aderir à idolatria a Baal. E essa doutrina dessa mulher aí que estava profetizando nessa igreja, estava levando a igreja de Tiatira a esse mesmo destino. Jesus está comparando porque alguns líderes da igreja estavam cedendo às mudanças, implantando doutrinas como as que Jezabel implantou em Israel. Jezabel representa a idolatria e a perseguição aos crentes santos, e se atribuiu à igreja romana na sua luxúria e idolatria espirituais daquela época, do ano 500 a 1500. Jezabel, lá de Acabe, ela perseguiu o profeta e aqueles que eram fiéis à doutrina de Deus e não cedeu ao que ela estava implantando em Israel. Deixe de adorar esse Deus e vamos adorar a Baal. Até o dia em que Deus resolveu chegar com a conta. Está aí a conta. Matou todos os profetas de Baal. Na quarta parábola do reino, em Mateus 13, do 33 ao 35, eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo. A parábola do fermento, Jesus afirma que uma mulher que tomou fermento, esse fermento que essa mulher tomou é corrupção, e o escondeu em 3 medidas de fina e pura farinha, que é símbolo da sã doutrina. Ou seja, a mulher pegou um fermento, corrupção, escondeu na mais pura, ou seja, jogou dentro da sã doutrina bíblica. A mulher da parábola do fermento é a igreja apóstata romana, a Jezabel da igreja de Tiatira. Lá da época do ano 500 a 1500. Isso é história. Não é história, é história. Vai estudar, consulta e comprove o que eu estou dizendo aqui. Alguns líderes da igreja hoje costumam tolerar falsos ensinos por indiferença, por medo de confronto, por amizade pessoal, pela paz harmônica, por autopromoção ou dinheiro, e por medo de perder membros, de perder dízimo, de perder oferta. É a mesma situação da igreja de Tiatira, que representa, na linha do tempo, a igreja do ano 500 a 1500. Deus irá cobrar desse pastor. Deus irá cobrar dessa covardia. Versículo 20 ao 23, escuta aqui. Vou ler a partir do 21. Dê-lhe tempo, Deus está dizendo. Jesus está falando para essa igreja, para aquele anjo da igreja, para aquele pastor, para que se arrependesse. Ei, eu estou dando tempo a você. Estou sendo longano, estou sendo misericordioso. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. – 22. Eis que a prostro de cama. Vai escutando aí. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Ou seja, estão adorando ídolos.
Estão saindo da sã doutrina apostólica para uma doutrina de homens. Caso não se arrependam destas obras que ela incita, vou prostrar vocês de cama. Aí ele está dizendo no 23, olha, é sério, irmãos. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. O povo de Deus perdão, deve repreender e rejeitar falsos mestres. A igreja em Tiatira, talvez dando muita ênfase ao amor, é como hoje. Irmão, Deus quer teu coração. Sabe que Jesus te ama. Olha, venha do jeito que você está, beleza, mas não é para permanecer como você era. Tem que haver novo nascimento, conversão autêntica, se quiseres ser salvo. Então dá muita ênfase ao amor, se esquece da pureza da doutrina. Jesus foi longano, paciente, esperando o arrependimento. Como não aconteceu, ele resolveu punir, acabamos de ler. E ele diz, eis que farei adoecer, vou colocar de cama. A Jezabel igreja e seus seguidores considerados adúlteros espirituais, com as imagens e esculturas e cultos a santos, adoeceriam. A igreja romana, a Jezabel espiritual, está doente. Jezabel é a mãe simbólica daqueles que seguem doutrinas espúrias, falsas e de libertinagem, imoralidades. O Senhor ronda, a palavra ronda no grego original significa os rins, as entranhas, ele nos conhece no íntimo. No versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Quem eram os demais? Há tantos quanto não têm essa doutrina, não aceitaram essa doutrina. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Deus está dizendo para os remanescentes fiéis, não vou permitir que vocês passem por outra carga tão pesada como essa. Aos restantes, aos demais, naquela igreja de Tiatira, houve quem ficasse firme, era o remanescente, de lado da palavra de Cristo. Não abre nem para um trem carregado de pobre e um doido fumando em cima dele. Outra carga significa que ele não permitirá que eles sejam tentados além de suas forças. Está lá em 1 Coríntios também 10 e 13. E no versículo 25, 26 e 27, ele diz, tão somente conservai os remanescentes, o que tendes, que é a doutrina, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro, as regerá, as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Pastorear é um verbo grego com o sentido de governar. Cetro de ferro é uma ênfase de como será o governo de Cristo. Apocalipse 12, 5 e Apocalipse 19, 15. Reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Em Tiatira havia um forte comércio de vasos de barro. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo quando usou esse simbolismo. No versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 também afirma isso. Sua presença no meio dos crentes, nas tribulações,
traz luz em meio às trevas. Ele enxergou naquela igreja quem era quem. Olha, irmão, não se iluda, ele sabe quem é você, sabe quem sou eu, sabe quem somos nós. Não adianta usar capa, não adianta fazer escondido, não adianta fingir, né? Porque Deus sabe quem é quem. Às vezes eu penso que as pessoas que dizem que creem em Deus, que estão nas igrejas, que vão aos cultos congregacionais louvar ao Senhor, às vezes eu penso que elas não acreditam que Deus está ali. E por isso prestam um culto hipócrita, falso, medíocre. Vão ali não com a intenção de verdadeiramente louvar ao Senhor pelo que Ele faz e pelo que Ele é também. Vão ali atrás de bênçãos. O culto não é lugar de bênção. O culto é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É para se abastecer do alimento espiritual que é a palavra de Deus, para quando terminar, para quando você sair do templo, o culto não termina, o culto continua, e você passar do portão da igreja e for para sua casa, e para onde você vai no dia a dia, você possa colocar em prática aquilo que você ouviu da mensagem do culto que você participou congregacionalmente. Amém? Medita nessa palavra, medita nessa mensagem, irmãos, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo. Não esqueça de compartilhar, por favor, você me ajuda e participa comigo. Terá galardão para mim, que estou pregando, galardão para você, que espalhou a mensagem. Se você não pode ir, olha que coisa maravilhosa é o vídeo. Você não pode ir, mas o vídeo vai. Você me ajuda mandando para pessoas que você conhece, que eu não conheço. E vai atingir pessoas que nem eu nem você conhecemos, mas que vai ajudá-las a entender, a crescer, a se arrependerem, a se converterem a Cristo. Então compartilha esse vídeo em nome de Jesus. E não esquece, dá o teu like, porque quando você dá o like, o YouTube entende e manda o vídeo para mais pessoas. Compartilhe. Mesmo que você não queira se inscrever no canal, mas se o vídeo chegar até você, compartilha. Amém? Que Deus em Cristo continue a abençoar você em nome de Jesus.